TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio. Nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Agradecemos você por nos divulgar, por assistir. E hoje nós temos conosco aqui no núcleo sindical o nosso companheiro, que já, na verdade, é um editorialista, também diretor da TV Comunitária, Manuel Cancela, a quem nós damos as boas-vindas. Manuel Cancela. Escuta, Manuel, em primeiro lugar, eu quero saber de você se a gente já tem luzes ao final do túnel nessa momento político que a gente vive hoje, em que a gente, vítimas que foi, segundo meu entender, de um golpe que começou lá consolidado com a deposição criminosa da presidente eleita Dilma Rousseff e culminou com a prisão do companheiro Lula, que deixou então, na verdade, aprisionadas as forças populares, as forças, na verdade, que buscava exatamente a independência dos que vivem aqui oprimidos no Brasil. Bom, muito obrigado a você que está nos assistindo, muito obrigado à TV Comunitária, presidida pelo meu companheiro Francisco Soriano, muito obrigado ao Max Nunes, da técnica, que faz milagre aqui no nosso programa. Eu queria dizer, Francisco, que o mesmo que aconteceu no Brasil aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Aliás, o mesmo guru do Trump, do Donald Trump, na eleição, foi guru também aqui do Bolsonaro, né? Que foi um golpe. Aqui no Brasil teve várias nuances. Dos fake news, né? Você está se referindo. Os fake news, mas não foi só isso. Teve o golpe de não ir aos debates. Aí o candidato não se comprometeu com determinadas bandeiras, que isso é preponderante na eleição no Brasil, tem sido os debates. Né? Os debates, normalmente, quem ganha o debate, ganha a eleição. Então, o Bolsonaro, por força de uma facada que ele recebeu, não participou de nenhum debate. Na verdade, ele não se comprometeu com nada. Né? Na verdade, quem votou em Bolsonaro deu uma carta branca para ele fazer o que quisesse. E nós estamos agora digerindo esse golpe, essa pernada que a gente levou, a sociedade brasileira levou. Mas, Manel, você, como dizia Brizola, vem de longe. Você foi fundador da CUT, da FNP, do movimento surgente no movimento petroleiro, um dos fundadores, né, que a gente, nosso modo de pensar coletivamente, né, socialisticamente, a gente sabe que você teve bons companheiros. A gente pode citar aqui Jorginho, Miguel da Fronap, Moza, né? Tantos outros. O que nós temos hoje de diferente, por exemplo, de FHC e vis-à-vis comparado com Bolsonaro? E até mesmo comparado com a ditadura que você viveu, parte dela, né? De 64, do golpe de 1º de abril. Bom, o Fernando Henrique Cardoso, ele tentou privatizar a Petrobras, né? E teve o apoio da Globo, né? Que comparava a Petrobras a um paquiderme e chamava os petroleiros de marajás. O Bolsonaro, enquanto deputado federal, falou no programa do Jô Soares em fuzilar o Fernando Henrique pela privatização da Vale do Rio Doce e da entrega das nossas reservas petrolíferas. E hoje, Bolsonaro faz pior do que Fernando Henrique. Né? Por exemplo, ele acaba de entregar o caixa da Petrobras, que é a BR, né? Sem leilão, sem concorrência nenhuma. Entregou a BR. E na calada total, né? Vai vender, segundo ele, a metade das refinarias. E vai vender também, já está aí no mercado anunciado, a venda da seção onerosa do pré-sal, que possui no mínimo 15 bilhões de barris de petróleo. Né? E esses 15 bilhões de barris de petróleo, considerando o petróleo a $50 o barril, vale no mínimo esses 15 bilhões
de barris de petróleo valem 800 bilhões de dólares. E o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, anunciou que espera conseguir 100 bilhões de reais na venda da seção onerosa. 100 bilhões de reais, quando vale no mercado no mínimo 800 bilhões de dólares. Manel, você falou de seção onerosa. Você se incomoda de dar uma explicação melhor de onde veio isso? Quando foi que foram reservadas essa seção onerosa, em que a Petrobras se capitalizou? Foi uma coisa bem pensada até no governo Dilma? Olha só, o Soriano, ele está falando comigo, nós éramos diretor do sindicato à época, do Sindipetro RJ, e a Dilma anunciou o leilão de Libra e nós organizamos um ato monstro na Praia da Tijuca contra a venda do campo de Libra, que era um campo gigante. Então nós fomos para lá, levamos borrachada, levamos bomba de gás lacrimogêneo, tiro, bala de borracha, essa história toda, um palco de guerra, porque a Dilma fez leilão do campo de Libra. E, na verdade, no campo de Libra, a Petrobras ficou com 40%, né, do campo, e a estatal chinesa, duas estatais chinesas ficaram com 20% e 20%, com 40%. Os outros 20%, eu não sei se foi, talvez tenha sido a Shell que ficou. Mas, na verdade, nós brigamos, foi importante a nossa luta, porque ficamos com 40%. Né? Então, e ali, o campo de Libra já estava sobre o regimento da lei de partilha. Pela lei de partilha que foi criada pelo Lula, no mínimo a Petrobras tem que ficar com cada campo do pré-sal 30%. E a Petrobras no campo de Libra ficou com 40%. Então, e a gestão seria da Petrobras. E a gestão seria da Petrobras. E nós fomos para lá brigar. Só que isso foi muito falado, na época foi manchete dos jornais do Brasil, né, o leilão de campo de Libra. Só que em seguida, meses depois, a presidente Dilma passou direto para a Petrobras, por força do artigo 12 da lei de partilha, criada por Lula, passou sem licitação a seção onerosa para a Petrobras, que se esperava conseguir 5 bilhões de barris de petróleo na época, né? Só que hoje a gente já sabe que tem no mínimo 15 bilhões. Por quê? Porque foi cubado, né? Foi depois delimitado através de perfuração, poderá ter mais. De poços, viu que se ali a no reserva mínimo tem 15, no mínimo tem 15, era 5, tem 15 e poderá ter mais, né? E para que era essa seção onerosa? Para financiar a exploração e produção do pré-sal, para que ninguém depois dissesse, olha, a Petrobras não tem dinheiro para bancar a exploração e produção do pré-sal. Então a Dilma criou a seção onerosa para isso, que está anunciado pelo Bolsonaro, a venda, onde ele espera arrecadar 100 bilhões de reais e vale no mínimo, repito, 800 bilhões de dólares. Nós estamos sendo roubados com a venda da seção onerosa da Petrobras. Manel, vamos falar um pouquinho, você falou de FHC, Fernando Henrique Cardoso, e vamos lembrar aqui que já na época da ditadura houve os famosos contratos de risco, em que Geisel, na verdade, quebrou o monopólio estatal do petróleo, permitindo que aquilo que era monopólio estatal, que só a Petrobras podia fazer, que era pesquisas, que se aqui quem quisesse vir achar petróleo e com condições favoráveis para depois poder explorar, né? Que durou 13 anos. Vamos relembrar isso aí, como é que foi, que a coisa começa lá atrás. Foi importantíssimo. Então, o general Geisel, ele quebrou o monopólio estatal do petróleo e abriu o Brasil, as multinacionais, essas mesmas que a gente vê hoje nos leilões da Petrobras, abriu para elas cerca de 83% das áreas brasileiras para serem exploradas, para buscar o petróleo, né?
E na época, eu acho que tem um detalhe... Bom, aí os contratos de risco duraram 13 anos e nada de importante foi descoberto, né? Eu divirjo daqueles que acham que eles não tiveram técnica. Eu acho que não tiveram técnica e também não quiseram investir dinheiro, porque a produção de petróleo, a indústria de petróleo é uma indústria caríssima, né? Mas voltando ao Geisel, o Geisel era um general e quando ele anunciou o contrato de risco, um grupo de técnicos e engenheiros da Petrobras se reuniu com o Geisel num hotel da Cinelândia, marcaram um encontro com ele estava pelo Rio de Janeiro, e se reuniram com o Geisel no hotel na rua Senador Dantas, e os técnicos da Petrobras foram lá: general, presidente, o senhor vai fazer o contrato de risco, está abrindo 83% das áreas do Brasil às multinacionais. A gente queria pedir um favor ao senhor, em nome da soberania nacional, que a gente gostaria que uma área dessa que o senhor vai estar entregando às multinacionais ficasse de fora, porque a gente já sabe que lá tem muito petróleo. Poxa. A gente gostaria que o senhor tirasse. O Geisel concordou, tirou a área. E sabe qual era essa área que o Geisel tirou a pedido dos técnicos da Petrobras? Era a Bacia de Campos. Então o Geisel tirou. Então, por mais que o Geisel foi um ditador, que no governo dele teve tortura, é verdade, mas ele foi nacionalista, né, e defendeu a Petrobras, ouviu os técnicos brasileiros, né? Agora, quando a gente se confronta um general com um capitão que hoje está na presidência, Bolsonaro, que eu acabei de dizer que quando ele era deputado federal, falou em fuzilar Fernando Henrique, porque vendeu a Vale do Rio Doce e estava vendendo reservas petrolíferas, o Bolsonaro hoje está entregando a Petrobras, está entregando de forma vergonhosa. E não é só ele, porque são vários militares no governo e os militares se calam. Os militares, que eu estou falando do Geisel, mas antes do Geisel, na campanha do petróleo, que foi a maior campanha cívica que esse país conheceu, o petróleo é nosso, participaram vários generais, inclusive 2 generais, um era pai do Fernando Henrique, né, e outro tio do Fernando Henrique. O tio, que era Felicíssimo Cardoso, era conhecido como o general do petróleo. Então é estranho o silêncio dos militares com o anúncio da privatização da Petrobras, quando pesquisas mostravam há 3 anos atrás que 70% dos brasileiros, pesquisa do Datafolha, 70% dos brasileiros eram contra a privatização da Petrobras, e hoje 65% são contra a privatização da Petrobras, e o Bolsonaro, que queria fuzilar o Fernando Henrique, hoje está entregando a Petrobras, e na verdade a sociedade brasileira está sendo roubada, né? Porque está uma transferência de renda imensa. Quando você vende algo que vale 800 bilhões de dólares por 100 bilhões de reais, quando você vende metade das refinarias, e a Petrobras gastou em um ano mais de 30 bilhões de reais para importar dos Estados Unidos petróleo e diesel, para suprir o mercado brasileiro. E o Bolsonaro diz que ainda vai vender metade das refinarias. Então, quem é que está ganhando com isso? Com certeza não é o povo brasileiro. Quando você fala aí do capitão, que agora, depois que ele mandou tacar fogo na floresta amazônica, tinha um dia que era 10 de setembro, vai ser o dia do fogo, né? E não deu outro, isso foi uma tragédia anunciada. E o capitão Motosserra, ele tirou toda a fiscalização e fez que nem o genro do Fernando Henrique Cardoso, Zilbenstein, sopa de letras, né? O petróleo é vosso, o petróleo é vosso, Davi Zilbenstein. Eu diria, Manel, e eu aprendi isso em lições com o Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Ele dizia o seguinte: as pessoas não mudam de opinião, eles são oportunistas. E ele culminava nesse raciocínio numa seguinte conclusão: as pessoas que não têm coerência, a incoerência é uma desonestidade.
Porque como é que você a vida inteira falou em defesa das estatais? Eu me lembro que na outra campanha, Bolsonaro chegou a vestir uma camisa com todo o nome das estatais aqui. E agora ele está querendo privatizar Correios, e os Correios, eu quero saudar a greve dos companheiros de Correio, que hoje eles entraram em greve geral. Um dos motivos é contra as privatizações, a privatização dos Correios. Você já pensou que quer privatizar, por exemplo, Casa da Moeda? Então eu vou comprar a Casa da Moeda, eu sou Roberto Marinho. Eu vou poder emitir a moeda nacional. Que absurdo, que incoerência, né? Que entrega, ou seja, isso vai deixar de ser uma nação. Um dos símbolos nacionais é a moeda, do mesmo jeito que o nosso idioma, né? Nosso vernáculo português, do mesmo jeito que a nossa bandeira nacional, o nosso hino nacional, a nossa moeda também, um hino nacional. Né? Ou seja, para onde quer levar Bolsonaro, o Brasil? Não, é o Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, que participou do governo do Pinochet, no Chile, que foi o governo mais sangrento da América do Sul, nas ditaduras militares, né? E lá, por exemplo, lá o Paulo, o ministro da Economia, ele participou da reforma da Previdência, né? Reforma da Previdência que, segundo notícias atualizadas aí, o Chile é recordista de aposentados em suicídio, né? Em função das aposentadorias ínfimas, né? E então o Chile, onde Paulo Guedes, quando era um Chicago Boys, ele foi formado nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, numa universidade famosa, ele foi financiado por bolsa de estudo brasileira, as mesmas bolsas que agora o Bolsonaro corta para os futuros estudantes brasileiros. Então nós não vamos poder ter outros Chicago Boys brasileiros como foi o Guedes, que é o atual ministro da Economia de Bolsonaro, que é fundador do Banco Pactual, é um banqueiro, né, que diz que vai privatizar tudo. Então, se o brasileiro diz 60% da opinião pública no Datafolha é contra privatizar o Correio, eles vão privatizar. 65% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras e eles vão privatizar. A maioria dos brasileiros foram contra a liberação da venda de armas e eles vão liberar as armas, né? Mais da metade da população brasileira foi contra o Bolsonaro indicar o filho dele para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e ele vai indicar... Sem ser diplomata. Sem ser diplomata, o Instituto Rio Branco, que é até uma escola de difícil acesso. Um patrimônio, né? Mas tem que ser respeitado. Todos os nossos representantes internacionais, eles tiveram que passar por essa escola, né? E aí o filho dele, porque vendeu hambúrguer nos Estados Unidos, tudo bem, o filho dele poderia ter vendido hambúrguer nos Estados Unidos, mas ter se formado na Rio Branco, no Instituto Rio Branco, e ia ser, não tinha nenhum problema. Mas a pessoa que não tem uma formação, isso é um desprestígio, isso é uma ofensa aos nossos diplomatas de carreira, né? Então, assim tem sido o governo Bolsonaro, ele não escuta a opinião pública. E como, segundo eles, a Terra é plana, eles vão caminhando, que eu estou achando que qualquer hora eles vão cair num precipício. Manel, você tem um blog em que você produz uma matéria diariamente. E você acompanha, porque você foi o primeiro brasileiro que teve coragem de... E você, com o seu faro de trabalhador, o sindicalismo te conferiu esse aperfeiçoamento nesse fórum. Você viu que por trás do juiz herói, logo partindo da Globo,
havia, na verdade, uma grande farsa, né, que é o juiz Moro. E você escreveu um livro chamado A Outra Face, do juiz Moro. E lá no sindicato nós fomos a primeira entidade a colocar bonecos do Moro e denunciar. Na verdade, ele não está prendendo ninguém das multinacionais estrangeiras do petróleo. A mulher dele é defensora da Shell. E você produziu até um esportezinho, você que é artista também, fez escola de teatro. Fala um pouquinho de como é que está hoje, o Moro consegue esconder ainda alguma coisa sobre a real função dele aí, não só no golpe, como na entrega do Brasil, nos serviços aos Estados Unidos, né? Tá. Olha só, o Moro, como o Soriano falou, eu lancei um livro, A Outra Face de Sérgio Moro, em 2016. E praticamente eu falava sozinho, né? E até dentro do meu sindicato tinha diretores que mandavam retirar a faixa, que eu, enquanto diretor, confeccionei, mostrando que Moro era um juiz da Globo e do PSDB. Teve diretor do meu sindicato que me mandou tirar. Hoje, o Moro, ele está tremendamente desgastado, por conta de uma atitude que ele tomou, que contrariou até os apoiadores dele. Porque se a gente for olhar direitinho, o próprio Intercept, Intercept Brasil, apoiava a Lava Jato. O Glenn Greenwald apoiava a Lava Jato. O Reinaldo de Azevedo, um dos jornalistas mais importantes brasileiros, da Veja, apoiava a Lava Jato. Né? E hoje eles estão totalmente contrários à Lava Jato. Isso está acontecendo com outras pessoas em toda a base da pirâmide. Mas quando eu comecei a falar isso, eu não falei em 2016, não era da minha cabeça, porque o Sérgio Moro já tinha dirigido o Banestado, que foi uma investigação dos anos 90, que segundo o senador Requião, Roberto Requião, que foi governador do Paraná, a mãe de, estou repetindo as palavras do Requião, a mãe de todos os escândalos no Brasil não foi o Petrolão, o Mensalão. Foi o Banestado, que surrupiou dos cofres públicos R$500 bilhão. Um escândalo exclusivamente tucano e nenhum deles foi preso. Fecha aspas, essas são palavras do Roberto Requião. E, muito bem, aí depois o Sérgio Moro aparece na Lava Jato. Chegou na Lava Jato e tal, aí prendeu, começou lá no Mensalão, prendendo o Mensalão petista, e ele participou do julgamento do Zé Dirceu, ele foi assistente da ministra Rosa Weber, que deu um parecer que virou uma pérola ridícula do juridiquês brasileiro, que eu não tenho nada, não tenho prova cabal contra Zé Dirceu, mas vou condená-lo porque a justiça brasileira permite. Não tem prova, mas vou. Aí começou, e o Sérgio Moro estava lá. Eu olhei aquilo, mas tudo bem, vamos esquecer o Zé Dirceu. Vamos pegar no Mensalão o Mensalão tucano, que é anterior do PT, está prescrevendo sem julgamento. Né? Então, o Banestado foi chefiado pelo Moro, exclusivamente tucano, e ninguém foi preso. O Mensalão tucano, anterior do PT, o Sérgio Moro teve participação lá na condenação do Zé Dirceu, nem foi julgado o Mensalão tucano. Aí vem para a Petrobras. Na Petrobras, no Lava Jato, chefiada por Moro, Fernando Henrique, envolvido várias vezes em corrupção, inclusive com o filho, que inclusive a FHC reconheceu em seu livro, Diários da Presidência, que havia corrupção na Petrobras, né? E com fortes indícios de enriquecimento ilícito. A FHC tem apartamento em Paris, em Nova York, e fazenda com aeroporto, não é qualquer fazenda, com aeroporto no Brasil.
Nunca foi investigado pela Lava Jato. Tem Instituto Fernando Henrique Cardoso. Nem foi investigado pela Lava Jato, né? Sem falar no ex-governador de Minas Gerais, o Aécio Neves, que é recordista em denúncias na Lava Jato, livre, leve e solto, né? Ainda como deboche da sociedade, ele cobra arrependimento de Lula, que está preso pela Lava Jato, sem provas, né? Aí, aquilo que eu falava do Sérgio Moro, que contrariou até seus apoiadores. Lula foi preso pela Lava Jato, chefiada por Moro, na véspera da eleição, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, de quem Sérgio Moro virou ministro da Justiça e tem a promessa de ser indicado ministro do STF. Isso aí, essa postura do Sérgio Moro contrariou os seus principais apoiadores. Então, quando eu falava lá em 2016, eu não falava da minha cabeça, eu já estava olhando a performance do juiz Sérgio Moro, que naquela época era chamado de herói brasileiro. Não acredito que hoje ninguém sustente que ele seja herói de nada. Manel, você em um dos manifestos Maçons pela Democracia, em que você termina, você fala uma frase que foi famosa, ficou eternizada pelo Tancredo Neves: não vamos nos dispersar. Ou seja, estamos no caminho certo. Eu acho que a direita golpista, que eu respeito a direita legal, mas não essa golpista, a gente está nesse instante, nós que praticamente com todas essas baixarias, o Partido dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, PCdoB, PSB, assim mesmo fez mais da metade dos governadores. Nós estamos no caminho da vitória, haja vista Argentina, haja vista Portugal, Itália, está tudo virando, e o próprio Trump a qualquer momento pifa. Não vamos nos dispersar. Esse é o caminho da vitória? Eu não tenho dúvida. Nós temos que dialogar, principalmente com aqueles setores da sociedade que merecem todo o nosso respeito, que são os conservadores, né, as pessoas que se dizem de direita, mas são honestos. Então, conservadores, pessoal da direita, pessoas da igreja, das igrejas evangélicas, que também foram vítimas. Foram vítimas do quê? Foram vítimas do antipetismo, né, de endemonizar o PT, Lula, né? Mas, na verdade, então nós temos que dialogar com esse setor. O caminho porque a esquerda já está ganha para a nossa proposta. Só não sabemos... E está unida nesse instante. Está unida. Agora, nós temos que dialogar com esses setores conservadores, né, ligado às igrejas, principalmente a igreja protestante, né, que foi a base do Bolsonaro, né, principalmente a Igreja Universal, do Bispo Macedo, e a igreja daquele outro, como é o nome dele? Que ele gosta muito de chamar a esquerda de esquerdopata. Malafaia, companheiro militar. Malafaia. Então tem que conquistar essa base dessa sociedade brasileira que merece todo o nosso respeito para a gente retomar o Brasil dos sonhos. Então vamos dar as mãos, ninguém vai largar a mão de ninguém, e pôr Lula livre com dignidade. Com dignidade. Maravilha, Manel. Muito obrigado. TV Comunitária, Canal 6 da NET, você assistiu mais um programa do nosso núcleo sindical. Muito obrigado você pela atenção, obrigado Max Figueiredo pela filmagem e edição, e continuamos juntos.